Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar do empate do Cruzeiro no Engenhão diante do Flamengo e da vitória de virada do Atlético sobre o Sport lá no Horto. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira e Fernando Almeida, ambos repórteres sobre UFC. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido? Tudo bem? Fernando, muito bem, internauta também. Eu agradeço aqui a presença de todos também, agradecendo também a sua companhia aqui mais uma vez. Vamos falar dessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobre tudo que aconteceu, tudo que envolveu essa rodada, questão do Fluminense, que aí continua na liderança do campeonato. O Atlético conseguiu a vitória de virada sobre o Sport, uma vitória muito importante, que deixa o Atlético ainda na cola ali do Fluminense. E o Cruzeiro que empatou, né, deu uma estagnada aí nessa posição. O Cruzeiro está sempre assim, né, sempre nono, oitavo, décimo, não sai daquilo. Vamos falar sobre essa rodada aí. Vamos já encarar, já colocando a rodada e classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aí a 30ª rodada, o Atlético Goianiense ganhou do Internacional 3-1, o Flamengo empatou com o Cruzeiro 1-1 e a Portuguesa empatou com o Corinthians em 1-1. Jogos de domingo agora, Santos 2-0 no Vasco, o Náutico 1-0 no Palmeiras, o Atlético bateu o Sport 2-1, Coritiba 2-1 no Bahia, o São Paulo venceu o Figueirense 2-0, Grêmio 1, Botafogo 1, esse gol do Botafogo foi no finalzinho já, no apagar das luzes lá no Olímpico, e o Fluminense continua na liderança, 9 pontos de vantagem sobre o Atlético, 2-1 na Ponte Preta. Classificação do campeonato, o Flu tem 68 com 30 jogos, o Atlético tem 59 também com 30 jogos, a diferença de vitórias do Atlético em relação ao Fluminense já aumentou, hein? Já aumentou não, né? Se manteve, né? 3 vitórias de diferença. Grêmio é o terceiro com 57, o São Paulo é o quarto com 52, é a grande novidade do G4, né? Na quinta posição, o Vasco da Gama com 50 pontos ganhos. Desde a 14ª rodada do ano passado, o Vasco sempre ficava no G4. Saiu essa rodada por mais uma derrota, né? Virando a página, temos o Cruzeiro na 11ª posição com 40 pontos. Até o Cruzeiro não existe mais chance de rebaixamento, né? Óbvio que existem chances matemáticas e tal, mas segundo o professor Tristão, lá do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro já não tem mais chance de rebaixamento. O Bahia tem 35 pontos na 16ª posição, e aí começa a zona da degola, né? O Sport tem 27, o Palmeiras tem 26, o Figueirense tem 25 e o Atlético Goianiense tem 23 pontos. E o mais interessante, né, é ver que a diferença também entre o Sport e o 16º colocado já também aumentou, né? E por isso as chances do Palmeiras, que é o 17º colocado, também diminuem muito, né? Fernando, dê seu alô aí para o internauta, já que eu, infelizmente, tive que te cortar. Bom dia, internauta, bom dia, Cabido, Josias. Vamos falar um pouquinho da 30ª rodada, desse tanto de jogos que o Cabido já mostrou aí, obviamente focando mais em Atlético e Cruzeiro, falando um pouquinho de Fluminense e Grêmio, que também não pode deixar de falar. E vamos já começar falando, lembrando ao internauta que ele pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br e enviar sua pergunta por lá, ou pelo Twitter também, super_FC, e mande aqui sua pergunta conosco. Vamos começar falando, Josias, do empate entre Cruzeiro e Flamengo, 1-1. O que você achou do jogo? Foram 2 gols polêmicos, né? O Wagner Love, na minha opinião, ajeitou aquela bola com o braço pro meio da área, pro Edson fazer o gol. E, obviamente, teve o gol do Cruzeiro, uma ótima jogada pela esquerda do Martinúcio. Achou o Everton sozinho no meio do gol. E também o gol final do Liedson, né? No segundo tempo, que foi mal anulado pelo juiz, né? Josias, conte-me o que você achou desse jogo. Foi um jogo assim que até me surpreendeu, assim, foi até um jogo bem disputado, né? Várias jogadas ali incisivas. O Cruzeiro começou meio morno, não conseguia muitas jogadas, porque eu estava muito adiantado, assim, o Anselmo Ramon estava lá isolado na frente, o Martinúcio tentava uma jogada ali pela ponta, e o Montijo, como sempre, ali carregando o pênalti sozinho ali no meio de campo, né? Com muitas dificuldades para tocar esse esquema tático do Celso Roth, que realmente, para mim, muitas vezes é uma bagunça total. Mas aí o Flamengo foi lá, conseguiu fazer o gol. E o Cruzeiro parece que, como você disse, né, voltando à situação da arbitragem, que o Wagner Love também, na minha opinião, ele ajeitou a bola realmente com a mão, acabou sobrando ali, o Liedson conseguiu fazer esse gol do Flamengo, mas só que esse gol do Flamengo parece que deu uma motivação no Cruzeiro, porque o Cruzeiro acordou na partida. E aí o Cruzeiro começou a ir pro ataque, mas com uma força assim, um pouco maior, e aí aconteceu a jogada do Martinúcio, uma jogada muito
de categoria ali pela ponta, na conseguiu verdade, o gol cruzar. foi do Everton, né? O Everton, o contra-ataque pelo meio, né? E tocou pro Montijo, que tocou pro Martinus cruzar. E o Everton foi lá, concluiu. A gente vê também que nesse gol foi uma falha de marcação total do Flamengo. Nossa, o time do Flamengo que parece que tinha 5 jogadores do Flamengo ali dentro da área. O Everton sozinho cabeceou e fez o gol lá do empate. E nisso o Cruzeiro continuou, né, em cima, assim, terminou o primeiro tempo até com oportunidade de virar a partida. O Anselmo Ramon teve uma oportunidade. Aí na segunda etapa aconteceu, o jogo continuou parelho. O Fábio fez várias defesas importantes. Agora é a hora de falar do Fábio, né? Pois é, o Fábio jogou muito bem. Tá jogando bem, a gente tem que falar. Essa hora ele falha e tal, mas na maioria das vezes ele tem salvado. Semana passada ele falhou, essa semana ele não falhou. Não falhou, ele conseguiu ali manter o Cruzeiro ali com esse resultado, pelo menos de empate, até que veio esse gol no final, mal anulado. Realmente o Flamengo teve a oportunidade de vencer a partida, mas o Cruzeiro acabou sendo beneficiado aí com esse empate, que deixa o Cruzeiro na 11ª posição. O Cruzeiro, que na minha opinião não tem mais chance de nada, não adianta ficar iludindo o torcedor com o Libertadores, isso é muito acho que complicado. nem mais iludido, né, Jorge? Não tem condição mais. Porque, inclusive, eu já vi assim, muito torcedor do Cruzeiro falando que acredita na Libertadores, né? Mas, gente, é muito complicado mesmo o Cruzeiro conquistar. Se conquistar essa vaga, vai ser um milagre total, né? Vai ser uma coisa assim que inacreditável. Não, eu não acredito, Josias, eu não acredito. E você, Fernando? Tá a 12 pontos ali da Libertadores, se não me engano, a 13 do rebaixamento, então... Tá ali no meio. Acho que vai ficar assim até o final, no meio mesmo da tabela, se contentando com a Sul-Americana, que não deixa de ser um torneio importante para o ano que vem. E até classificar para você. Melhor uma zona, né? Ficou uma zona, né? Melhor até que no passado, que não ficou com nada, quase foi rebaixado. Então eu acho que para a torcida que esperava uma sequência de brasileiro, pelo que viu no Mineiro, pelo que viu na Copa do Brasil, que esperava novamente brigar para ficar na Série A, acho que está de bom tamanho. Obviamente que o torcedor não quer esperar isso, ainda mais torcedor do Cruzeiro, que está acostumado com vitórias, né, com alguns títulos, pelo menos década de 90, começo de 2000. Então eu acho que... Tá desacostumando, né? Tá começando a desacostumar, mas ainda tem isso um pouco ali, o Cruzeiro ainda tem que voltar a crescer. E uma grande derrota que eu tô vendo aqui do Cruzeiro, o nosso Thiago Prata, lá da Toca da Raposa, conseguiu conversar lá com a família do Alex e também com a diretoria do Cruzeiro. Parece que o camisa 10 não vem mais, né, Josias? O Alex falou que ele quer continuar lá em Curitiba. Continuar não, né? Voltar para o clube onde o revelou, jogar no Curitiba ano que vem, jogar... É aquilo que a gente já tinha conversado, né? Jogar num time que não quer dizer nada, que não tem expressão nenhuma no futebol brasileiro. Claro, a gente vai falar que o pessoal do Paraná vai ficar bravo com a gente, mas... Sério, o Curitiba tá em outro planeta se você for comparar ele com o Cruzeiro e com o Palmeiras. Mas é a escolha do Alex. O Alex definiu que deve ir lá para o time do Curitiba jogar naquele ótimo e lindo estádio do Couto Pereira, cara, Josias. Pois é, a gente recebeu essa informação aí, a torcida do Cruzeiro semana passada fez aquele alvoroço na Praça 7 e realmente não conseguiu comover muito o coração do Alex, não. Mas lembrando também que o Curitiba, os torcedores do também Curitiba fizeram foram recepção, no aeroporto, fizeram mas recepção. Foram 150 gatos pingados lá, né, Fernando? Sim, mas foram. E, obviamente, acho que essa questão das torcidas não fez tanta diferença assim. Não. O que, obviamente, fez a diferença foi o coração mesmo, até a medida de segurança, estar mais perto da família. Essa questão, claro, que fez a diferença para o Alex escolher o Curitiba e não o Cruzeiro. Ou o Palmeiras. Nesse caso, eu acho que a pressão prevaleceu. Eu acho que jogar no Curitiba é uma pressão, jogar no Palmeiras é outra pressão, ainda mais que o time está caindo para a segunda divisão, mesmo quando está sendo Libertadores da América para disputar na próxima temporada. E a torcida do Cruzeiro sabe como é que ela é, né? Hoje ela aplaude, amanhã a gente não sabe. Inclusive, a gente esteve falando aqui, que a gente recebeu aqui a informação aqui do Thiago Prata, o Alexandre Matos, né, que deu uma coletiva nessa segunda-feira na Toca da Raposa à tarde, ele falando que tentou várias negociações conversa mesmo com o Alex desde o ano passado, não teve retorno, porque ele estava já com contrato com o Fenerbahçe, queria continuar lá. E depois, quando aconteceu essa situação que ele acabou saindo, né? Acabou tendo seu contrato rescindido lá com o Fenerbahçe, o Cruzeiro conversou imediatamente com o Alex, conseguiu o parceiro, né, para
patrocinar realmente essa volta do Alex para o Cruzeiro. E o Alexandre Matos deixou claro que não foi problema financeiro algum, que o Cruzeiro conseguiu chegar nos valores que o Alex pediu. Mas só que, inclusive, ele ia ter que conversar hoje, me parece, ia viajar para Curitiba para tentar conversar com o Alex para acertar essa transferência dele para o Cruzeiro, mas o Alex comunicou, né, para a torcida do Cruzeiro, né, que infelizmente, né, ligou para o Alexandre Matos, já falando que depois de conversa com a família, ele não poderia vir para o Cruzeiro, né, então provavelmente o caminho dele vai ser mesmo lá, ficar em Curitiba por desejo da família, e também para essa questão que a gente citou aqui, questão de pressão e tal. Então, Alex, gente, felizmente, nada de encerrar a carreira no Cruzeiro, vai vir para o Curitiba e terminar a sua carreira lá no Paraná. Encerramos o assunto Alex, então, né? O Alex agora é só ano que vem ele vestir a camisa do Curitiba novamente. Ou se acontecer uma reviravolta, né? Nunca se sabe. Pode acontecer. No futebol acontecem dessas coisas, né? A gente não sabe. Hoje falam que fulano tá num time, amanhã ele aparece em outro. Então, eu não sei. A situação do Cruzeiro agora, o meu caro Fernando, pega o Corinthians no meio de semana, né? Você estava me informando antes da gente se aposentar aqui nos nossos lugares, bem bacana, que o nosso glorioso Corinthians está sem quantos titulares? Bom, titulares não sei, mas está sem 11 jogadores, dentre baixas de desfalques mesmo, seja por lesão ou voltando de lesão, não tem muito essa questão, não está muito 100% fisicamente, seja por poupado para o Mundial. De poupado a gente tem o Fábio Santos, Alessandro e o volante Ralf. Lesionados tem uma série aí, tanto lesionados, mas principalmente também convocados para as devidas seleções. O Paulinho, obviamente, aqui no Brasil, Guerreiro e Ramírez lá no Peru e o Martins na Argentina. Então são 11 jogadores que o Tite não pode contar. O ataque provavelmente vai ser só o Romarinho ali, com o Danilo dando um suporte ali por trás. O Danilo que está voltando também de lesão e vai poder atuar contra o Cruzeiro. E a contenção ali sem o Paulinho e sem o Ralf prejudica muito o time do Corinthians. Fica com William Arão e Edenilson ali para segurar. Ótimo jogador. Meio campo. Ótimos jogadores. O Cruzeiro aí, tem a oportunidade de ganhar do Corinthians lá, né? O ano passado o Cruzeiro ganhou por 1-0 lá no Pacaembu com aquele gol antológico do Alisson. Acho que é a única coisa que o Alisson fez no Cruzeiro até o momento. E a Libertadores, né, claro. Não, esquece. Até ser eliminado. Lembrando que o jogo vai ser lá em Varginha, por isso que, obviamente, falaram lá. Exatamente. Que deve ser a torcida do Corinthians, por ser sul de Minas, deve aparecer em grande número. Até o Alexandre Matos falou, o Roth também falou depois da partida, para o torcedor ir apoiar o Cruzeiro, querendo ou não, vai ser mandante da partida. Mas, gente, é questão geográfica mesmo. Não tem condição de Varginha ter mais torcedores do Cruzeiro que do Corinthians. Agora, por que mandar o jogo contra o Corinthians em Varginha? Eu realmente não entendo essas coisas, sabe? Não entendo. Pô, manda o jogo pra Nova Serrana. O estádio não está nem sendo usado pelo Nacional direito, pô, manda o jogo pra lá. O estádio não tem condição de receber um grande clássico desse? O jogo é em Varginha mesmo, o estádio lá também não oferece grande coisa. Então, para mim, foi um erro da diretoria mandar esse jogo para lá, hein? E aí, na sequência do pegar no Corinthians, o Cruzeiro encara o todo-poderoso Palmeiras no estádio Fonte Luminosa, lá em Araraquara, né? Lá na cidade de Araraquara, onde o Palmeiras conseguiu perder para o Curitiba. Lembrando que depois do Palmeiras tem a Ponte, fora lá em Campinas, e voltando finalmente à Independência contra o Santos. Então o Cruzeiro joga 3 jogos fora na sequência aí. Contando com o Corinthians fora, Palmeiras e Ponte Preta. Exatamente. É um mini clássico paulista, mini campeonato paulista, né? Isso. Vamos falar um pouco do nosso Clube Atlético Mineiro. O Atlético conseguiu uma virada ontem muito boa diante do Sport Recife. Polêmicas de arbitragem à parte, nós vamos discutir aqui também. Mas antes vamos passar os gols do Atlético e do Fluminense? Fluminense não, desculpa. Sport Recife, né? Vamos lá. Tá aí o primeiro gol do Sport Recife. Cruzamento na área e Hugo cabeceou sozinho no meio da área. Aí uma jogada rápida do Ronaldinho Gaúcho pela direita, cruzou para Neto Berola fazer o gol de cabeça. Leonardo fazendo gol, logo depois tem entrada. Os entrada. caras falaram Neto Berola, fica com isso na cabeça. O Leonardo fez o gol, golaço de cabeça.
O Magrão tomou uma... O cabeçado foi no meio, mas não pode considerar uma falha, né? Aí uma jogada boa do Bernat, que tocou para Leonardo novamente aos 46 do segundo tempo, decretar o marcador. Isso aí. Quem diria, Leonardo entrando no jogo e decidindo. Fazendo gol, jogando bem, né? Entrou no lugar do jogo, teve uma lesão na cabeça. Jogando bem. Aí ele falando? Travando junto comigo, e trombando, batalhando. A vitória foi suada hoje. Acho que foi merecido por tudo que a gente fez. E tá lutando a cada dia. Então isso que é o Galo. É continuar lutando, continuar trabalhando e sentindo a cada dia mais a esperança de correr atrás desse título. Ali foi no último pique mesmo, eu já não estava aguentando mais nada. Foi na superação e graças a Deus conseguimos. No dia iluminado do Leonardo, entrou e decidiu o jogo pra gente. O Sport fechou bem e tem jogadores rápidos à frente, muito rápidos. Então tiveram chances até de fazer o 2-0 e matariam o jogo. E nós continuamos batalhando, tentando, e sabíamos que a hora que se faz um gol muda o jogo, que a torcida vai empurrar e automaticamente se faz o segundo. Não esperávamos que fosse tão tarde como foi, né? Aos 48 do segundo tempo. Mas a sorte tem que vir para o nosso lado também. De Atlético Sport, o Sport conseguiu jogar melhor no primeiro tempo para mim. Amassou o Galo no segundo tempo, isso é que é preocupante, né? O atacante do Sport entrou livre na cara do Giovani e conseguiu mandar em cima dele. Teve um pênalti a favor no primeiro tempo para o Sport que o juiz não marcou. O que você acha, Fernando, você que acompanha mais o Atlético aqui no Super FC? Bom, nessa partida vale ressaltar a ótima partida que o Giovani fez, salvando o Atlético pelo menos em duas jogadas, principalmente essa que você falou, que o atacante do Sport ficou cara a cara com ele conseguiu intimidar ou pelo menos sair bem, fechar o ângulo bem do atacante, fez uma boa defesa e mais duas porradas fora de área que os jogadores do Sport também finalizaram. Essa foi a parte boa. A parte boa também, obviamente, foi a superação. Teve realmente esse pênalti do Leandro Donizete, não estou lembrando em cima de qual jogador, mas que ele fez uma carga em cima desse jogador do Sport que tentava o cabeceio, um cruzamento ali para a área, realmente foi pênalti. E o lance polêmico, depois mesmo ainda do jogo, do segundo gol do Atlético, que aí a interpretação da arbitragem, que de um lado do Fluminense achou que foi pênalti no jogo do Fluminense, por ser bola na mão ou o que quer que você queira interpretar, e do Atlético o juiz não marcou, então acabou sendo 2 pesos, 2 medidas aí. O grande problema que a gente vê, às vezes, aqui no torcedor, às vezes manda recado aqui pra gente falando tanto pelo e-mail do Super FC, quanto pelo Twitter do Super FC, ou até mesmo aqui no programa, ao vivo, é que tem uma pergunta aqui até do Domingos Diniz, está perguntando se o Brasileirão 2012 está arrumado para o Fluminense. Eu não acho que esteja, porque eu tenho até uma frase que é interessante sobre isso. Até os erros dos juízes estão tão escandalosos que até a teoria da conspiração meio que duvida dessas coisas, sabe? Então eu não acredito nisso. Ontem o Atlético foi beneficiado, sim, assim como o Cruzeiro foi beneficiado e prejudicado no mesmo jogo diante do Flamengo lá no Engenhão. Ontem na partida do Fluminense, para mim, houve um erro de arbitragem que decretou a vitória do Fluminense, uma falta na ponta direita, na cabeçada do Gum, na cobrança do Wagner. Para mim não houve falta do jogador do Fluminense. Mas é complicado a gente ficar analisando a arbitragem também. Os caras estão errando, os caras estão super pressionados. Já passou da hora da gente parar de discutir isso e fazer com que a arbitragem brasileira se profissionalize, né? Porque os caras não ficam 24 horas pensando em arbitragem, né, Josias? E isso é que é o grande problema. Pois é um grande problema mesmo. A gente está vendo erros seguidos e não é, que nem você disse, teoria da conspiração, o Fluminense já está tudo armado para o Fluminense ser campeão. Não acredito também que não existe nada disso, porque eles estão errando em todos os jogos, né? Se a gente for fazer uma média, fazer uma estatística, né? A gente pode constatar que na maioria dos jogos, ou melhor, todos os jogos do Campeonato Brasileiro acontecem e sempre acontecerão erros, enquanto não mudar essa mentalidade da arbitragem brasileira, ou até mesmo da arbitragem mundial, né? Porque a gente não vê só isso também no Brasil, não. Não, erros acontecem em todo lugar. Em todo lugar. Então a gente tem que
cobrar mesmo é da dona FIFA lá, dos velhinhos que estão lá na FIFA, que mexe com as regras do futebol, porque a gente vê vários esportes aí evoluindo e a gente vai tocar na mesma tecla sempre, a gente vai lembrar na maioria dos esportes tem questão de revisão, tem questão de desafio de jogador. A gente está vendo no vôlei aí essa situação mundial, né? no Mundial, inclusive do Sada, né? Que teve lances lá que foram. E contra o Sada Cruzeiro, ontem jogou o Sada Cruzeiro e o time lá da Al-Rayyan, lá do Catar. Até vendo o vídeo, os caras conseguiram errar, exatamente. Né? Então é um negócio assim, que não é nem definitivo, né? Isso, exatamente. É um problema assim que ainda mais no futebol. Eu acho que no futebol vai ser uma coisa pior ainda. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, se a gente tivesse um recurso um replay, por exemplo, o juiz ontem. O juiz, ele ia olhar aquele lance de novo, ele ia interpretar da mesma forma. Ele ia interpretar, se ele visse o lance umas 50 vezes, e pensasse assim na cabeça dele, ó, aqui no lance do Fluminense, por exemplo, pra mim isso não foi pênalti. Pronto, ele ia falar, pô, quem que ia falar que a decisão dele, porque não tá escrito isso no livro de regra, tá escrito assim que a interpretação é dele. Ele é que tem o direito de falar. Se depende, né? De onde começa o braço, eu acho que essa questão estica. Essa questão da arbitragem a gente tem que, querendo ou não, a gente tem que bater num ponto muito simples, mas que todo programa, se você ver, bate na mesma tecla, que é a questão da profissionalização da arbitragem. Que esses árbitros, o foco dele não é o futebol. Por exemplo, o Nielson, que a gente cansa de falar aqui, que apitou o clássico, fez aquela bagunça, ele é PM. O futebol para ele é um bico. Posso estar sendo exagerado falando um bico, um hobby, assim, mas é isso. Não, porque provavelmente o principal, o que ele ganha mensalmente ali, com certeza, é como PM. Porque ele tem carteira assinada. O que ele tem carteira assinada. Ele deve tirar mais como árbitro como o PM, né? Mas ele tem carteira assinada, obviamente ele vai preferir o quê? É lógico. O principal trabalho dele não é a arbitragem. Assim como todo mundo tem... Assim como os outros árbitros. Eu usei esse exemplo do Nielson porque é um que eu sei com certeza a profissão dele. Mas tem vários outros. Cara, tem um monte de coisa. Tudo. E o que é mais interessante nesse caso é que, por exemplo, no lance do Carlos César contra o Atlético, pra mim foi uma infantilidade do tamanho do mundo ele abrir o braço daquele jeito igual abrir na área. Você não pode abrir o braço, é óbvio que depende da interpretação. Pô, mas você vai arriscar? Isso que é o Você vai problema. arriscar? O lance no caso do Fluminense ainda foi mais absurdo a marcação do lance, porque o cara chutou pra trás. A bola ia pra lateral e bateu na mão do jogador do Luano lá da Ponte Preta. Não tinha por que ele desviar aquela bola. Agora, no caso, por exemplo, do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, o Wagner Love cabeceia pra trás, ele erra a cabeçada, a bola bate na mão de esquerda dele e vai pro meio da área. Então a gente claro volta... Ele faz o movimento do cabeceio, obviamente erra, e acaba batendo no braço. E a bola vai pro meio da área. Novamente questão de interpretação. Então volta a falar daquela complexo. questão daquele juiz também que fica ali atrás do gol, né? Porque aquele lance é dele, né? Exatamente. É dele não, né? É a única vez que eu vi esse cidadão fazendo, eu digo o árbitro, fazendo isso, foi contra o Cruzeiro na semana retrasada contra a Portuguesa, né? Que ele marcou também um toque de mão, né? E o que deixa a gente mais triste é que a gente sabe que o futebol é o esporte mais praticado do mundo, disparado, não vai ter como nenhum esporte chegar ao nível que o futebol chegou. Daqui a pouco você fala que o futebol americano chega. Não tem nem como, né? Mas então que tá restrito, não tem nem como o UFC, não tem nada, não tem basquete, não tem vôlei, não tem como. Principalmente porque, pela facilidade que tem na prática do futebol, né? Pode praticar em qualquer lugar, na rua, quando a gente era criança, a gente colocava lá uns conezinhos, jogava bola e tal. É assim, o futebol realmente é dominante. E o que passa a impressão quando acontece esses erros seguidos é que o futebol é um esporte assim que parece que quem vence mais é quem tem a maior malandragem, entendeu? Isso é que é o pior de tudo, porque a gente sabe, a gente ama o futebol. Todo brasileiro já nasce com isso mesmo, até a própria camisa de seleção fala, nascido para jogar futebol, né? E realmente a gente fica muito triste quando isso acontece, porque o futebol é um esporte dominante e a gente quer ver grandes espetáculos, quer ver times bem montados, um espetáculo dentro de campo e não que o juiz seja citado. Mas isso sempre aconteceu. Esse que é o problema. Com certeza, sempre aconteceu. Em 74, o Armando Marques, ele inverteu um título do Cruzeiro para o Vasco. O José Roberto Wright conseguiu tirar o Galo de uma Libertadores por causa disso em 81.
Em 95, o nosso glorioso Márcio Rezende de Freitas, hoje comentarista da TV Globo, conseguiu inverter também um título, né? O título seria do Santos, deu Botafogo. Depois o Em Internacional. 2005, o Internacional conseguiu ser garfado num lance do Tinga, que hoje joga no Cruzeiro, Bom, são driblando o goleiro. São vários. Então, gente, se a gente for ficar aqui analisando, a gente vai ver que a situação é sempre catastrófica. A gente não tem que ficar vendo os erros aumentaram. Para mim, os erros continuam os mesmos. Esse é o problema, não há um aumento da qualidade. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Tem uma pergunta aqui do Bruno, de Belo Horizonte, pode ser sua, Fernando. Podemos afirmar que o título de 2012 já está nas mãos do Fluminense caso ele vença os jogos contra Grêmio e Atlético? Acho que sim. Acho que sim. São 2 jogos chaves, os 2 próximos jogos aí. Primeiro, Grêmio lá em Fluminense, que a gente brinca lá no Engenhão. Lá em Fluminense. Muito bom. Lá no Engenhão. E o Atlético aqui no Independência. A gente sabe que é muito difícil vencer o Atlético. O Atlético até agora não perdeu, já são 31 jogos seguidos aí. Se pegar Mineiro e Brasileiro do ano passado, que o Atlético não perde como mandante, obviamente não no Independência, mas como mandante. É muito difícil, mas se ganhar esses 2 jogos, acho que sim, vai abrir uma vantagem gigantesca. Agora, o que me surpreendeu nesse empate do Fluminense contra a Ponte Preta é a diferença que como o Atlético e o Fluminense estão jogando hoje. Eu vi um jogo do Atlético contra o Sport, como eu falei, com o Sport dominando o primeiro tempo e até dominando um pouco parte do segundo. Aí o Atlético conseguiu ir na pressão e fazer os gols. Contra a Ponte Preta, o Fluminense, a Ponte Preta fez um gol de cara com o Luan, um belo gol. Ele viu o Cavalieri adiantado e chutou de chapa no ângulo, sem chances, mas não fez mais nada. O Fluminense amassou a Ponte Preta o tempo todo. Então, a vitória diante do Fluminense, a vitória do Fluminense diante da Ponte foi ótima, porque o empate entre Fluminense e Grêmio é excelente para o Fluminense. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho até difícil falar dessa questão de complô de arbitragem pelo tanto que o Fluminense está jogando. Você começar a ver os jogos do Fluminense, está sendo muito superior aos adversários. Obviamente que não sempre, mas quase sempre. Mesmo naquelas vitórias de 1-0 com gols milagrosos de Fred. As 5 vitórias foram apertadas. Mas o time do Fluminense é muito bom. Então, acho que nem precisaria desse complô. É o que aparenta mesmo. O Fluminense ele sofre pressão, mas no momento assim o time é muito frio, calculista. E ontem nem quando sofreu pressão, né? Nem sofreu. Quando tem oportunidade, vai lá e marca. Essa que é a diferença, né? Quando tem a chance, o Fluminense é fatal. Não pode... Aí, a gente analisando a 31ª rodada, cara, internauta, o Fluminense pega o Grêmio, se o Fluminense bater o Grêmio, ele tira o Grêmio da jogada. Tira totalmente, porque aí quantos pontos abre? Já abriu 2 ontem, já estava atrás, 9, 11, aí vão abrir 13 pontos. É muito. 13 não, 14. 14 pontos, é muito ponto. Não tem jeito de tirar isso. E o Atlético pega um Santos lá na Vila Belmiro, né? Um Santos, a gente vai lembrar sem o Neymar? Sem o Neymar, mas a gente vê o Atlético sem o Vitor também, né? Então não é aquele jogo, ainda mais o Santos ontem conseguiu vencer o nosso Vasco da Gama, né? Foi ontem ou foi anteontem o jogo? Não, foi ontem mesmo. Foi ontem lá na Vila Belmiro, com 2 venceu gols do Miralles. 2-0, gol do Miralles argentino também. Gol do Miralles. Todo mundo que vem do Chile é argentino. Eu nunca impressionante. eu Lá nunca vou entender isso. Lá Lembrando que o Miralles foi um dos grandes destaques da Copa Libertadores de 2010, eu acho. É engraçado, né? Os caras vêm do Chile, mas eles são argentinos. Vai lembrar que também o Montijo é argentino, né? Essa questão do Grêmio... Já se perder para o Fluminense já fica difícil. Depois desse empate que foi praticamente uma derrota para o Botafogo de 1-1, esse empate de 1-1 ontem, a imprensa gaúcha mesmo já entregou, já falou que as chances são remotas, para não falar nulas. Então eu acho que é realmente muito difícil de reverter esses 11 pontos na questão do Grêmio. Do Atlético são 9, também é muito difícil. O foco do Grêmio, o torcedor ainda resta uma esperança, mas é realmente muito difícil. O objetivo do Grêmio mesmo é Libertadores. O Luxemburgo sempre falou isso desde o início. Ele nunca quis enganar, mas o plantel do Grêmio é para ser campeão brasileiro. É um plantel muito bom. Não, e uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Ano passado, nessa mesma rodada, o Corinthians, que era até então líder, estava com 54 pontos. Então,
esse campeonato de 2012 está realmente fora dos padrões, esses 3 primeiros times. Fluminense, Atlético e Grêmio. Os 3 estão realmente acima da média dos outros campeonatos. Você vê 54 pontos. Qualquer um dos 3 que se fizesse essa campanha no ano passado, estaria líder do campeonato. E vale lembrar também que está fora do padrão em todos os sentidos, né? Porque eu vou dar só um exemplo. Os times estão muito acima e os times de baixo estão muito abaixo. Disparidade. Na sexta-feira, eu estava à toa na minha casa, né, para variar, fiz umas contas lá. Em 2009, o nosso Flamengo conseguiu tirar 9 pontos de vantagem que ele tinha. Ele estava atrás. E foi campeão. Isso faltando exatamente na rodada 29, após a rodada 29. Faltando 9 rodadas. E ano passado, nessa mesma rodada, na 29ª, o Cruzeiro não estava na zona de rebaixamento por 1 ponto do Atlético Mineiro. Do Atlético, grande rival. Um estava com 31, outro estava com 30. E você vê hoje que o primeiro da zona de rebaixamento, com uma rodada a mais, está com 27, né? Então esse é o ponto. Do mesmo jeito que joga para cima, jogou para baixo também, né? Josias, eu quero falar um pouco do assunto que repercutiu muito semana passada, mesmo porque a gente não sabia onde é que estava o cidadão, né? O tal do Danilinho. O que você acha dessa situação? A gente tem até daqui a pouco, a gente vai soltar aí o que o Cuca falou, mas o que você acha antes? Bom, uma situação complicada do Danilinho, né? A gente já tinha feito isso no jogo do Campeonato Mineiro, né? Que ele também não compareceu ao treinamento e acabou que a diretoria do Atlético agora tomou essa decisão. Pelo que eu fiquei sabendo, né, de bastidores aí, né, informando nosso internauta, parece que o Danilinho ele foi meio, sei lá, né, o pessoal da assessoria não, o pessoal que faz a gestão mesmo da carreira do Danilinho, né, começou a colocar algumas interrogações na cabeça do Danilinho a respeito de direito de imagem, que ele teria que receber do Atlético, e acabou não acontecendo. Acho que ele ficou meio com o pé atrás sobre isso, acabou arrumando uma confusão, deu algumas desculpas esfarrapadas, pelo que a gente sabe também a respeito da sua falta nos treinamentos, né? Ele falou que a mulher dele estava com dores no joelho. Exatamente. E aí a diretoria do... O que tem a ver, né? Não, a diretoria marcou o médico especializado e não apareceram. Exatamente. Então, essa foi a explicação. Foi a explicação. E o que a gente fica sabendo é a respeito desse direito de imagem, coisas que ele teria que receber do Atlético, o Atlético não fez contato e não queria pagar para ele, pelo que a gente sabe por alto, né? Mas é a situação complicada, porque o Danilinho é um jogador importante, assim, pelo menos no esquema tático que o Cuca implantou. Né? Era, né? Nem que seja para um bom banco ali para acionar no Isso, tempo. exatamente. É uma opção. Era uma opção, assim, muito boa, assim, pro Atlético. E agora o Atlético perde esse jogador na reta final, precisando aí de conquistar essas vitórias aí para continuar na cola do Fluminense. Lógico, vai ter o Escudeiro, tem outros jogadores também que podem suprir essa necessidade, mas acredito que tem o Berola, né, que jogou até razoavelmente bem, o Guilherme, que tá sonolência total, o Guilherme, né? Não precisa nem falar que o torcedor do Atlético já tá revoltado aí com as atuações do Guilherme. Realmente a gente já sabia da época do Cruzeiro aqui que o Guilherme, quando ele quer jogar, ele joga. Mas quando ele não quer jogar também, a situação fica complicada, né? Mas tem uma situação aí que a gente vai soltar o Cuca agora. Solta pra gente, Fausto, por favor. Eu acho que não jogou bem por causa do problema do Danilinho. Lógico que bem não faz, não adianta falar que faz bem, que é uma situação de uma reta final, onde você tem que tomar medidas assim, e quem tomou a medida foi a diretoria, por episódios ocorridos, então eu me abstenho, isso aí é problema da diretoria. O treinador se abstém, né? Eu nunca entendo isso. O cara falta treinamentos desde terça-feira, não faz nada, não comunica ninguém. Não, calma, foi sexta e sábado apenas. Calma, sexta e sábado. Então foi mal. Então tô confundindo com o Adriano. É. Mas não, falando sério, o cara não dá nenhuma ligação, não dá nenhum oi pro treinador. O treinador que é o superior primeiro dele ali na hierarquia. Não é possível, cara. Não tem condição. Tinha que a diretoria do Atlético tá certa mesmo em não punir, em demitir o Danilinho. O Danilinho vai ter que voltar pro Tigres do México, de onde ele veio, né? E ver o que faz, né? Agora parece que eles estão tentando rescindir o contrato por justa causa. Estão querendo ver isso para ver como é que faz, mas o contrato do Danilinho acaba no final do ano de qualquer maneira. Eles estavam até estudando em comprar o passe, ou pelo menos renovar esse empréstimo.
Mas, obviamente, agora eles não vão fazer. Fica aí, essa baixa. Estão pedindo para eu voltar ao assunto Alex aqui. Antes da gente falar do Alex novamente, vamos falar um pouco do Sada Cruzeiro, Josias e Fernando. O Sada Cruzeiro já tem 2 vitórias no Mundial de Clubes, amanhã pega o Trentino lá em Doha, no Catar. Praticamente para decidir quem que vai ficar em primeiro. Decide quem fica em primeiro, e a situação do Sada Cruzeiro é tranquila, né? Já que venceu por 3-0 o primeiro jogo do Tigres e na segunda parte venceu o Al Rayyan do Catar por 3-1. O que vocês acharam desses 2 primeiros jogos? Primeiro você, Josias. Foram jogos relativamente fáceis, adversários, que a gente inclusive quando o Sada está fazendo a preparação, né, para o Mundial, quando chegou no Catar, a gente teve a oportunidade de conversar com o Serginho, né, o líbero do Sada, e ele falando que eles não tinham muito conhecimento das equipes que eles enfrentariam no Mundial, né? Eles só iam ter conhecimento a partir da primeira rodada, quando começariam a ter imagens, né, vídeos mesmo dos times para saber como que eles jogariam. E eu acho que eles ficaram até meio surpresos, assim, porque realmente foram adversários tranquilos, né? O Sada já tinha vencido, inclusive, o Al Rayyan no amistoso, e agora continua aí nessa caminhada. Acredito que o Trentino vai ser um adversário mais qualificado por causa do campeonato italiano. A gente sabe como é que é o campeonato italiano, como é que a Itália tem uma tradição maior no vôlei, então tende a ser um jogo mais complicado, mas acredito que o Sada também tem condições de vencer e continuar nessa caminhada aí rumo ao título, né, inédito para o voleibol brasileiro aí, de campeão mundial interclubes, né? Nessa questão, antes mesmo da estreia, o treinador Marcelo Mendes, o técnico, falou que não conhecia praticamente nada do Tigres, o time mexicano, e que ele ia fazer as modificações que ele acharia necessária durante a partida. Tipo, uma coisa meio bizarra assim, mas que realmente acontece por causa do nível do futebol, do voleibol mexicano. Então eu acho que realmente o primeiro teste que vai ter o Cruzeiro vai ser diante do Trentino, que aí o Sada mesmo vai poder mostrar o poderio dele. E lembrando que o Al Rayyan tem um puta time, né? Tem um time muito bom, tem um time que na verdade... São vários estrangeiros, né? São várias estrelas, eles pegaram jogadores da Rússia, da Polônia, dos Estados Unidos, de Cuba, tem até o Rodrigão também, que é o central da seleção brasileira, e fizeram um time faltando 20 dias, assim, para começar o campeonato. Esse é o problema, né? Time 20 dias. A gente acha que voleibol não tem conjunto, né? Tem isso. Aí o Sada Cruzeiro tomou um susto no primeiro set e conseguiu desfilar no resto do jogo. E o jogo contra o Trentino amanhã, de manhã, viu, gente? Trentino e Cruzeiro jogam pela manhã. E se você quiser ver, basta sintonizar na Band Esportes. Voltando ao Alex, tem umas informações aqui. O Lucas Pereira de Viçosa falou o seguinte: li no Jornal Belo Horizonte que o diretor do Cruzeiro, Alexandre Matos, falou que o Alex, após conversar com os familiares, está dizendo que não jogará no Cruzeiro. É verdade? Isso verdade, Lucas. Falou. A gente falou isso aqui no começo do programa. O Alex não joga no Cruzeiro. Já tem até uma matéria bem completa lá no site. Que eu vou até dar uma... O Daniel Watt fez, falando certinho o que o Alexandre Matos falou. Se quiser dar uma conferida lá, certo? Na verdade, estou com essa matéria aberta aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Ontem, por volta das 21h30, o Alex me ligou. Disse que conversou com a família e que não viria para Belo Horizonte e, consequentemente, para o Cruzeiro. Palavras do Alexandre Matos. Mas isso ele conta também como aconteceu a negociação, né? O Alexandre Matos fala o seguinte: ele nos fez uma contraproposta e o Cruzeiro aceitou no dia 2 de outubro, dentro dos valores que achavam interessante naquele momento. Fizemos uma força-tarefa e conseguimos chegar ao valor, explicou Matos. Ou seja, o Cruzeiro conseguiu chegar no valor que o Alex queria, só que o Alex ontem, domingo à noite, às 9h30 da noite, ligou para o Matos e falou que jogará no Curitiba. Em resumo da história, é isso. Agora o Cruzeiro, já que conseguiu chegar nessa contraproposta aí do Alex, né? Vamos tentar investir esse dinheiro aí em outro jogador, né? Já que conseguiu... Josias, mas você consegue um parceiro para trazer o Alex. Aí você vai tentar trazer quem? Riquelme? Não, o Riquelme tá meio... então... joga desde junho. É complicado. Então não adianta, né? Não adianta. Mas pelo menos tentar trazer um jogador aí de peso aí para tentar amenizar aí essa situação que o Cruzeiro tá vivendo aí, que o Cruzeiro realmente está carente de grandes jogadores, de estrelas realmente.
tem apenas o Montijo. Hoje o Cruzeiro, a gente achou até engraçado essa questão do marketing do Cruzeiro de lançar copos, né, comemorativos hoje, com a imagem do Borges, Tinga, né? O Tinga chegou esse ano, não tá jogando lá essas coisas, Mas eu não tá entendi, no banco. comemorando o quê? Ídolos não mesmo sei. é só É. que a torcida, pelo menos, Tem acha, como- é Fábio Montijo. Exatamente. Mas eu não entendi, comemorando o quê, José? Não sei também. É Comemorando uma ação. copos novos. Uma ação do marketing do Cruzeiro aí. Só pode, então. Exatamente. Então estamos chegando ao fim a mais um esporte.com. Gostaria de agradecer a participação de todos aí do outro lado. Tem inúmeras perguntas aqui que a gente não consegue ir e voltar em todos os assuntos para valer. Obrigado, Josias, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Cabido. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a você, internauta. Eu convido vocês a continuar acompanhando realmente a cobertura aqui do Super FC, acessando o nosso site, superfc.com.br. Lá você vai ficar bem informado sempre sobre tudo que acontece no futebol mineiro, futebol nacional, seleção brasileira amanhã, visita do Jerônimo Valco também, amanhã o Mineirão. Tudo você vai ficar bem informado. Nosso Jerônimo? Aqui. Exatamente. Estará aqui, né? Vamos ver o que ele vai falar, porque a gente sabe que as coletivas dele são meio ásperas, né? Você vai estar lá com aquele fonezinho de tradução, porque ele deve falar em francês, né, Josias? vamos lá ver Ou aqui. aquele inglês meio arrastado dele. Vamos ver o que ele vai falar. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Você continua com a sua patinha quebrada, mas sempre presente Continuo aqui, né? mais uma semana aí, talvez duas, eu não sei. Mas obrigado, internauta. Boa tarde. Agora no começo do programa eu falei bom dia, vocês nem perceberam. Eu não quis cortar não, mas deixei ele pra lá. Falei bom dia, mas é boa tarde. E é isso. Se quiser, igual o Josias falou, saber mais sobre futebol, principalmente, voleibol também acompanhando o Sada lá no Mundial, acompanhe o Super FC, que vai estar tudo completo lá para você, internauta. Então é isso, internauta. Um grande abraço e até lá.